Doutor, o que a gente faz para o adolescente não se envolver com drogas? Se quer evitar que os filhos usem drogas, desde casa, desde criança, tem que ter responsabilidades. Arcar com as consequências, guardar o próprio brinquedo, cuidar da própria roupa, coisas desse tipo. Agora, se não faz nada, vai para a rua, vai também querer fazer o que está acostumado em casa. Primeiro ponto. Segundo ponto, os pais que surpreenderem o filho usando alguma droga, ou vem falar sobre alguma droga, ele não tem obrigação de conhecer, mas tem obrigação de dizer, eu não entendo sobre isso, vamos ler, vamos estudar sobre essa droga. Depois voltamos a essa conversa. Os pais têm que se informar. Só amor nunca tirou ninguém da droga. O que tira o amor da droga, o que tira o filho das drogas são os procedimentos adotados. E para isso a gente tem que saber como o filho engana a gente. E é importante saber que tem que começar na infância, porque muitos pais ficam achando que é quando chegar a hora é que vai se preocupar com aquilo. Não, né? é desde a infância. As crianças, a gente consegue perceber que algum perfil de criança que vai usar drogas, já surgem os sinais na infância. Só quer fazer o que tem vontade, reage bravamente contra qualquer coisa. Primeira coisa que tem vontade, já quer fazer, não pensa se tem consequências ou não, né? Não pergunta, sabe? Então, essas pessoas muito ousadas, dispostas ao prazer e atiradas, elas são os primeiros candidatos às drogas. Os pais, se estiverem atentos, vão perceber o seguinte, que todas as crianças são contra drogas. O primeiro sinal perigoso é quando começa a não ser mais tão contra. Começa a ter um amigo que usa e não acontece toda aquela desgraça que os pais falaram. Parece que um pequeno dado desmonta toda a educação. Então começa a mudar de ponto de vista. Porque ninguém fala em casa que começou a usar drogas, que experimentou. Ninguém fala. É uma regra absoluta que todos os usuários só falaram para os pais ou confessaram depois que não tinha mais jeito. E se achar maconha em casa, ainda fala que é do amigo. Sabe, tudo tem uma... Só basta ler o livro Juventude e Drogas para perceber como eles têm um comportamento padrão, que os pais que estiverem preparados percebem que já... E agora, Quais são, doutor, e agora doutor? deixar beber, por exemplo, o adolescente com 17 anos, vou beber uma cervejinha, uma caipirinha... Eu acho que aí nós, como sociedade, perdemos para o marketing. O marketing conseguiu mudar, transformar a cerveja em refrigerante. Então a pessoa usa a cerveja, você bebe não, ela só toma umas 4 cervejas. Como? Cerveja não tem álcool? Tem, mas não é bebida, sabe? Não. E o consumo de bebidas está diretamente ligado a acidentes entre jovens. O Instituto RAID, Instituto Recife de Atenção Integral às Dependências, analisou o sangue de 1.114 vítimas de acidentes de carros e verificou a presença de álcool em 61% dos casos. A maioria dos acidentes aconteceu em fins de semana. Entre as vítimas de 13 a 17 anos, grupo que não deveria beber nem dirigir, quase 48% haviam consumido álcool. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo, verdade, né, doutor? É verdade. Então, acontece que o jovem que é tímido, quando bebe, sobe-lhe a pressão, ele fica mais eufórico e acha que ganha coragem. Só que quem se modifica com uma pequena quantidade de álcool é um bom candidato para ser alcoólatra. Quais são as orientações para os pais desconfiarem de que um filho pode estar envolvido com drogas? As drogas sempre alteram alguma coisa. Ou é durante o uso ou ao longo do tempo. Então, durante o uso, dá para perceber que vem com ressacas, vem com sinais de que usaram. Se o filho está um pouco diferente do que sempre voltou, já fica de alerta. Ninguém fica com o olho brilhando de madrugada, feliz em casa. Em geral, chega com o olho um pouco vermelho, mais cansado, querendo dormir, não querendo papo. Chegou um pouco assim, ele pode ser que tenha pingado um colírio, pode ser que esteja mais agitado, seja um pouco mais eufórico, não dorme depressa. Chega em casa ainda, vai ver televisão, quando normalmente ele já teria capotado. Sabe, são alterações. Isso é
depois e de uma cada saída. droga provoca alterações diferentes ou em geral? Cada droga tem um efeito diferente, não é? Então, por exemplo, o álcool deixa a pessoa mais chumbadão, né? A maconha pode deixar chumbado e pode deixar eufórico. E pode vir com o olho mais, pingou colírio e vem com o olho branco demais. Nessas horas, com o olho branco demais, é de estranhar. Ou senão ele vem ainda um pouco agitado, a gente diz que ele não para quieto, né? Então ele deve ter tomado alguma coisa que estimule. Se tomou algum calmante, né, então ele vem mais como se tivesse bebido. Então cada tipo de droga usada tem o respectivo sinal. A cocaína, por exemplo. Por isso que a cocaína, eles falam que vem o olho em pé, não é? Ele nem pisca direito, fica com o olho mais aberto, vivaz, falando depressa. Se o filho não é assim, voltou assim, alguma coisa está errada. Então tem que observar. Mais importante do que ver o filho saindo para festas é verificar o filho voltando para casa. Esse negócio dele chegar em casa e não encontrar os pais é uma mão forte para que ele use drogas. Porque sabe que não vai ter ninguém em casa, então eles abusam. Tanto que a maioria dos que usam drogas faz o controle dos pais. O senhor vai sair? Que horas vai voltar? Começou a perguntar esse tipo de coisa que nunca perguntou, tem coisa atrás. Doutor, e o crack, né? Olha, quase 50% das crianças de rua no Rio de Janeiro e em São Paulo já usaram a cocaína ou o crack pelo menos uma vez na vida. Mas essas drogas, elas estão em todas as classes sociais, não é, doutor? Olha, já a classe não tem mais definição por classe, né? Tem definição por uso. Em geral, as pessoas chegam ao crack depois de usarem várias drogas, assim como chega na maconha depois de usar algumas drogas. Chegou no crack, em geral, é porque as outras drogas já não fazem tanto efeito, então o cérebro já está bastante comprometido. E o crack pode ser um caminho sem volta, né, doutor? O crack geralmente é sem volta. E às vezes os pais vão descobrir só quando chega nesse ponto, né, de começar a vender as coisas, não é, doutor? Some as coisas em casa, né? E aí, então, está virando droga, né? O que faz sumir é cocaína e crack, porque as outras drogas não somem, né? Maconha o pessoal consegue até de graça. Esse negócio de regular a mesada para não usar drogas, não é por aí, tem que fortalecer a personalidade. Segundo ponto é aquele ao longo do tempo, começa a baixar o rendimento, então o que estudava passa a não estudar, aquele que acordava direitinho começa a querer dormir mais, aquele que comia normalmente já não come tanto ou come exagerado. Então são alterações, tudo que é alterações, a gente tem que afastar quais são as origens dessas alterações.